Saudações a todas, a todos que estamos meditando, refletindo o início do Evangelho de Lucas. Lucas é o narrador deste Evangelho. Vamos ouvir Lucas como se ele estivesse falando conosco. Ele diria: meu nome é Lucas, eu sou médico, nasci e me criei em Antioquia da Síria, por onde passa o rio Orontes, porque existem outras Antioquias. É ainda uma boa cidade hoje e se chama Antáquia, uma cidade que é capital de uma província turca, a província de Hatay, no sudeste da Turquia. Na minha cidade, diria Lucas, conheci os seguidores de Jesus de Nazaré e me tornei um deles. Foi em Antioquia que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Sendo seguidores de Cristo, o nome cristão lhes aceitava bem. Dizem, porém, que não foi só por isso que foram chamados de cristãos, que naquele momento, naquele tempo, o nome cristão tinha o significado de agitador. Os cristãos da primeira hora não tinham medo de nada e morriam mártires com grande coragem e entusiasmo. Pelas suas convicções, pela adesão a Jesus Cristo, entregavam a sua vida. Então, eram considerados assim um pouco agitadores do seu tempo. Eu, Lucas, conheci Barnabé, que era natural de Chipre. Ele veio de Jerusalém a Antioquia para organizar a primeira comunidade cristã fora de Israel. Lá também estava Paulo num dado momento. Barnabé chamou Paulo para ajudá-lo. E eu conheci Paulo, que antes se chamava Saulo, que era outro membro de destaque da comunidade. E o acompanhei em algumas das suas viagens missionárias. Não foi fácil seguir Paulo e permanecer firme ao lado dele. Penso eu, Lucas, ter conseguido e ter feito muitas anotações nessas viagens. Paulo era um missionário por excelência. Enfrentava perigos, sempre disposto a levar o Evangelho de Jesus até os confins da terra. Acompanhá-lo, nesse sentido, não era fácil. Ele fala de mim, Lucas, em suas cartas, que ele mesmo escreveu, cartas escritas do seu próprio punho, ou em outras cartas escritas por outros com o nome de Paulo. Nas saudações aos Colossenses, ele escreve: saúdam-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Isso na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Na carta a Filemon, saúdam-te Epafrás, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Os versículos 23 e 24. Na segunda carta a Timóteo, que é a sua última carta, Paulo se refere a mim, Lucas, como o único que permaneceu com ele no julgamento em Roma, enquanto Demas, já mencionado, o abandonou. Escreve Paulo a Timóteo: procura vir me encontrar o mais depressa possível, pois Demas me abandonou por amor do mundo presente. Ele partiu para Tessalônica, Crescente partiu para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. No capítulo 4, versículo 9 a 11. Sem mencionar o nome de Lucas,
Um grande elogio é feito a ele na segunda carta aos Coríntios. Lá Paulo escreve: com Tito enviamos aquele irmão cujo louvor por causa do Evangelho se espalhou por todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem. Lá no capítulo 8, da segunda aos Coríntios, versículo 18 a 19. Não menciona o nome, mas diz que ele foi escolhido para ser companheiro de viagem, referindo-se certamente a Lucas. Lucas, portanto, é um médico, colaborador do apóstolo Paulo, companheiro em algumas viagens, escritor, um pouco historiador, mas, sobretudo, pregador do Evangelho. Ele escreve o diário de viagem de Paulo juntamente com Silas, o Silvano, que deve ter sido até o autor principal desse diário. Um diário de bordo, diário de viagem de Paulo, onde se faziam anotações que serão importantes depois para os Atos dos Apóstolos. Ele ouviu os irmãos, leu o que muitos deles deixaram por escrito, o chamado Evangelho da Galileia, que depois, mais tarde, será chamado de Fonte Q. Leu o que Marcos escreveu e, sobretudo, procurou se informar dos fatos que se cumpriram entre nós. Assim diz São Lucas.